Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de nós. Nesse final de semana, onde estamos refletindo sobre algo que é tão importante para o coração de Deus, que é a família. Na verdade, você pode perceber algo que é importante para o coração de Deus pelo tempo que Satanás gasta pervertendo. Família é importante para o Senhor. Então você percebe que o mundo, a carne e as trevas tenta perverter algo que é importante para o coração do Senhor, tentando criar novos arranjos familiares. Mas Deus, que estabeleceu e criou essa instituição tão especial chamada família, Ele não volta atrás. E com certeza podemos desfrutar de algo que sai do coração do nosso Deus. Irmãos, ontem à noite, no início dessa conferência de famílias, eu compartilhei com vocês sobre o tema, está sendo famílias abençoadas. Ontem falamos sobre filhos abençoados, a partir de Efésios 6, de 1 a 3, a importância dos filhos honrarem e obedecerem os seus pais. A gente chegou até a ver um estudo de caso relacionado a 1 Samuel capítulo 1, 2 e 3 e 4 também, mostrando dois personagens que viveram na mesma época, os filhos de Eli, os filhos de Eli e o filho de Elcana e Ana, chamado Samuel. Infelizmente, os filhos de Eli teve um destino totalmente diferente. Se perderam, não honraram ao Senhor, muito menos ouviram as instruções de Eli, quando ele tentou pelo menos fazer em dado momento. Eles não obedeceram, não honraram, infelizmente saíram de cena muito cedo, porque Deus recolheu, o texto fica muito claro. Por outro lado, nós temos Samuel, um filho que resolveu obedecer, honrar a Deus, honrando a sua mãe, Ana, o seu pai Elcana e também o próprio Eli. E ele de repente surge como um vulto especial e foi destacado como o último juiz de Israel. Hoje de manhã a gente falou sobre esposos abençoados. Gastamos um tempinho meditando em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 33, onde o Senhor mostra claramente que é o nosso papel de esposos amar as nossas esposas. Os esposos deveriam amar as suas respectivas esposas. Aliás, nós percebemos que é um trecho longo, onde Paulo vai falar de família. Ele começa no versículo 15, mostrando a necessidade de nós andarmos em sabedoria. Andar em sabedoria. E andar em sabedoria é buscar a plenitude do Espírito Santo. É buscar ser cheio do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, hoje de manhã a gente viu um pouquinho, ele dá a receita, que devemos falar entre nós com cânticos, falar entre nós com salmos, cantando, louvando a Deus e também se sujeitando uns aos outros. Mas ele também mostra que uma das características de ser cheio do Espírito Santo é o nosso relacionamento no lar. Ou seja, de que o marido, ele é protagonista e de uma forma muito intencional em amar a sua respectiva esposa. Ou seja, nos versículos ali de 25 a 33, tem uma palavrinha que rege esse trecho das Escrituras, que é o amor. E pelo menos Paulo cita 6 vezes a necessidade do homem decidir amar a sua esposa. É uma escolha, o amor ágape que nós vimos hoje de manhã faz com que o homem, o marido, saia da sua zona de conforto e foque na sua esposa, para justamente construírem um lar de fé, para que os seus filhos também sejam abençoados. E nessa noite nós vamos ver ali em Efésios 5, 22 a 24, esposas abençoadas, famílias abençoadas, né? Agora nós vamos tratar sobre esposas abençoadas, tá bom? Interessante que no ano passado o portal G1 destacou uma notícia como resultado de uma pesquisa do IBGE,
Por que as mulheres estão se casando cada vez mais tarde no Brasil? Essa era a manchete no portal G1, no dia 8 de março de 2023. E, segundo a reportagem, mostrava que em 1970, em média, na cidade de São Paulo, as mulheres casavam com 23 anos. Essa era a média de idade em 1970. Passaram-se 50 anos, a média de idade na qual a mulher resolve se casar na cidade de São Paulo, na região metropolitana, é com 33 anos. Ou seja, não é mais 23, 33 anos. E aí um destaque na reportagem mostrando que países europeus isso sobe muito mais. Na França, a média de que uma moça resolve casar é com 40 anos de idade. Ela toma a decisão de casar. Mas já que a reportagem mostrava por que as mulheres estão se casando cada vez mais tarde no Brasil, ali mostrou os motivos, né? Alguns motivos, estudos, ou seja, evidentemente a mulher precisa estudar, né? Mas aí não sabe administrar os seus limites, se vai terminar a faculdade, vai começar uma pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim por diante. Um outro motivo é de que um sonho de ser inserido no mercado de trabalho, busca crescer através da sua atividade e também, né, galgando carreiras maiores. Um outro motivo pela qual as mulheres casam mais tarde na região metropolitana de São Paulo e um reflexo também no Brasil. Outro motivo, experiência negativa com os homens, né? Ou seja, olham para a figura masculina com muita reserva. E uma das coisas que saltou aos olhos na reportagem, uma cobrança de que a reclamação é que os homens não querem compromisso, os rapazes fogem do compromisso, né? Ou seja, é aquela característica de muitas vezes numa adolescência prolongada. Na verdade não são homens, são meninos que ainda não cresceram, não amadureceram, não querem de fato pagar o preço de investir num relacionamento visando algo muito mais sério lá na frente. Um outro motivo porque as mulheres casam cada vez mais tarde no Brasil, histórico de lares disfuncionais. Ou seja, a experiência é tão negativa através da família de origem que não quer que se repita mais na sua própria vida. Então, veja, o modelo que recebeu dos pais, né, não deseja que isso aconteça no futuro, na sua própria vida. Um outro aspecto porque as mulheres casam cada vez mais tarde no Brasil diz respeito à frouxidão moral, ou seja, liberdade sexual. Para que casar se a gente pode aproveitar o melhor, supostamente o melhor do casamento, né? Desenvolvendo relacionamentos de prazer. Então, veja, a liberdade sexual trouxe muito isso para a geração atual. O ficar, que é a exploração mútua entre pessoas, a poliamor, que é uma atividade que vem crescendo no meio universitário, ou seja, a pessoa tem muito amor para dar e uma pessoa é pouca para receber. Então, poliamor para várias pessoas. Surgindo um fenômeno muito grande, que é destacado também uma coisa chamada soligamia. Já ouviu falar de soligamia? Soligamia é o ato de casar consigo mesmo. Olha que coisa interessante. Esse fenômeno tem crescido em países da Europa, no Japão, Canadá, Estados Unidos e na Austrália. Inclusive em São Paulo tem bufês especializados, já São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Então tem gente que faz cerimônia, contrata buffet, convoca padrinhos e tudo que a tradição de um casamento exige para celebrar o ápice do amor próprio. A reportagem era essa. Ou seja, né, é um enlace matrimonial, né, voltado para o amor próprio. Esse é o caso, inclusive, na reportagem, citando uma advogada, né, que decidiu celebrar o matrimônio com seu eu interior, em agosto de 2022. Em entrevista, essa advogada resumiu, fiz por amor próprio, estou me amando tanto que não consigo sentir algo por outra pessoa. E aí ela resolveu casar consigo mesma. Interessante, né? Veja, irmãos, a psicologia secular aplaudindo, dizendo assim, se isso aumenta a sua autoestima, legal, olha que coisa positiva. E no entanto, 6 meses depois do sim,
O casamento dela com ela mesma chegou ao fim. O motivo? O carnaval. Imagina! O motivo foi o carnaval. 6 meses durou mais. Eu vou perder o carnaval? Vai que eu conheço alguém, né? Impressionante, meu. Soligamia, irmão. Soligamia, né? Eu fico imaginando como deve ser a divisão de bens quando há o divórcio nesse caso, né? Como é que faz? Mas enfim, né? As nossas redes sociais aplaudindo um tipo de atitude como essa. Interessante que alguns anos atrás, eu não lembro, estava no aeroporto e tal, e eu vi capa da revista. Às vezes tem luz no fim do túnel, sabia? A revista de maior circulação no Brasil trazia na sua capa, né, frontal, uma matéria dizendo assim: casar faz bem. O casamento hoje dá mais trabalho, mas traz mais satisfação. Gente, quando eu olhei aquilo, a revista Veja, como assim? Né? E aí, como eu falei, às vezes tem luz no fim do túnel, né? E dentro da matéria de capa, havia páginas e mais páginas mostrando o valor do casamento. Sim, dá mais trabalho, você tem que investir, mas isso traz longevidade. Geralmente as pessoas vivem mais, maior estabilidade emocional e financeira, traz de certa forma conforto para os filhos, né? Mais equilíbrio, inclusive para o crescimento dos filhos. Eu olhei para aquela revista, comprei, li, eu falei: meu Deus, parece que eles estão escrevendo esse artigo, essa reportagem, lendo as escrituras. Então, às vezes tem luz no fim do túnel. William Hendrickson, escritor erudito, foi absolutamente cirúrgico quando disse que nenhuma instituição sobre a face da terra é tão sagrada quanto a família. Nenhuma é tão básica. Conforme a atmosfera moral e religiosa na família, assim será na igreja, na nação e na sociedade em geral. Por isso que o inimigo da nossa alma, o mundo, a própria carne, tenta de todas as formas desconfigurar uma instituição chamada família. Então, irmãos, Efésios capítulo 5, né? Abra lá Efésios capítulo 5. Quando a epístola foi escrita, como uma esposa era tratada na época, quando Paulo, tomado pelo Espírito Santo, ele registra sem erro a vontade do Senhor direcionado para aquela igreja de Éfeso. Olha só como é que estava a sociedade na época do apóstolo Paulo. No judaísmo, na época do judaísmo, em que a igreja cristã nasceu, o divórcio era tragicamente fácil. Um homem podia divorciar de sua mulher por qualquer motivo. Queimou feijão, colocou sal demais na comida, não usou véu e assim por diante. A mulher não tinha nenhum direito ao divórcio, mesmo que seu marido se tornasse um leproso, inclusive um apóstata da fé do judaísmo. Ela não podia, mas o marido sim. Na cultura grega, a situação era pior ainda no mundo helenista. A prostituição era parte essencial da vida grega. Lembra? Éfeso foi muito, assim, culturalmente influenciado pela cultura grega. Demóstenes disse: como ter o céu em seu lar? Ele lhe dá a receita. Temos prostitutas para o prazer e esposas com o propósito de ter filhos legítimos. Xenofontes disse: a finalidade das mulheres é ver pouco, estudar pouco e perguntar o mínimo possível. Os homens gregos esperavam que a mulher cuidasse da casa e dos filhos, enquanto eles buscavam prazer fora do casamento. Na Grécia não havia processo para divórcio. O lar e a vida familiar estavam próximos da extinção e a fidelidade conjugal era absolutamente inexistente. Agora, o que dizer da cultura romana, né? Que estava no auge, mais ou menos no auge na época do apóstolo Paulo. Nos dias de Paulo, a situação em Roma era ainda pior. A degeneração de Roma era trágica. A vida familiar estava entrando em colapso. Sêneca disse: as mulheres se casam para divorciar e se divorciavam para casar. O poeta romano Marcial nos fala de uma mulher que teve 10 maridos e outra que teve 8 maridos em 5 anos. Jerônimo afirma que em Roma vivia uma mulher casada com seu 23º marido. Essa era a situação na época que o apóstolo Paulo escreve a sua carta direcionada àquela igreja, mostrando
que o Evangelho transforma a natureza rebelde do ser humano e muda a perspectiva de ver uma série de coisas, inclusive o lar e a família. Então, irmãos, Paulo escreve Efésios 5, 22, 23, nesse contexto de falência da virtude e do desastre da família. Ele aponta para algo totalmente novo e revolucionário naqueles dias. E o fato relevante nesse texto é que os maridos e as esposas... É relevante o fato que nesse texto os maridos e as esposas serem lembrados de seus deveres e não de seus direitos para serem abençoados por Deus. Ou seja, parece que o Senhor diz assim: olha, você quer levar uma vida de bênção, você quer ser um esposo abençoado, um filho abençoado, uma esposa idônea, abençoada, então vocês têm deveres, e esses deveres vão fazer vocês desfrutarem de muitos direitos abençoados da parte do Senhor. Então, o apóstolo Paulo ali introduz, no versículo 18, um verbo principal que a gente leu hoje de manhã, enchei-vos do Espírito Santo, mostrando que para que você pratique essa saúde, a necessidade de impactar a sua família, é necessário ter uma vida cheia do Espírito Santo. Paulo introduz lá no versículo 28 um verbo principal no imperativo, como a gente viu de manhã: enchei-vos do Espírito Santo. E 4 gerúndios, que a gente viu também de manhã: falando, louvando, dando graça, sujeitando. O gerúndio é um modo verbal que exprime ação contínua. Ou seja, eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou falando, com os irmãos, com os salmos, eu vou louvando ao Senhor, ou seja, eu sou um adorador, eu vou dar graças a esse Deus que eu estou servindo, e vou, também envolve o sujeitar-vos uns aos outros. Seria impossível exagerar a importância que o Espírito Santo exerce em nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo traz à tona a necessidade de sermos controlados por Ele. Em Efésios, Paulo já falou que somos selados pelo Espírito Santo, no capítulo 1, 13 e 14, e que não devemos entristecer o Espírito Santo, no capítulo 4, verso 30. Agora ele ordena que sejamos cheios do Espírito Santo, no capítulo 5, verso 18. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, é Ele quem opera em nós o novo nascimento, é Ele quem nos ilumina o coração para entendermos as Escrituras, é Ele que nos consola e intercede com gemidos inexprimíveis diante de Deus. É Ele quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É Ele quem habita em nós. Por isso que Paulo mostra a necessidade de sermos controlados. O nosso falar, o nosso meditar, as nossas escolhas, que passe pela palavra do Senhor e que o Espírito Santo nos dê esse entendimento do que Ele quer das nossas vidas. Então, irmãos, o versículo 21, lá na sua Bíblia, Efésios 5, versículo 21, diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor, Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. É um versículo de transição e forma a ponte que expande o assunto que vem a seguir nos versículos 22 em diante. Então ele vai dizer assim: como é que isso acontece? Como é que essa sujeição acontece uns aos outros? E a pergunta vem: o que é sujeitar-se? A pergunta é sobre o sentido do verbo submeter-se, que aparece em Efésios 5, 21 e continua no verso 22. Sobre o papel da mulher, do filho, e tantos, na verdade, todos nós, estamos debaixo da autoridade final do nosso Deus. Hoje, como membro aqui da Igreja Batista do Pará, estou debaixo de uma liderança. Ninguém vive autônomo, sem prestar conta. Trabalho também no Palavra da Vida, existem lideranças na qual eu tenho que prestar conta. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, essa cadeia que Deus estabeleceu de sujeição, ele vem para o nosso próprio bem. Você que tem filhos, os filhos devem sujeitar aos seus pais, E sujeição, irmão, geralmente você vai ter que exercer em áreas que você não concorda. Em áreas onde para o teu bem Deus deseja trabalhar na sua vida para que você deslanche melhor na fé cristã. Então o que sujeição quer dizer? Essa palavra está profundamente desgastada em nossos dias.
John Macrae diz corretamente que uma das maiores artimanhas de Satanás é esvaziar o sentido das grandes palavras cristãs. Ou seja, não é só a palavra que está, bastante esvaziada, desgastada como sujeição. Há muitas outras palavras que não chocam mais. Inferno, pecado, perdição, ira de Deus. Muitas palavras estão sendo esvaziadas do seu sentido. Essa é uma estratégia do mundo. Entretanto, a palavra do Senhor permanece ainda para sempre. Literalmente, na língua original, quando ocorre na voz passiva, significa colocar-se sob a autoridade de alguém. Submeter-se, sujeitar-se, obedecer são traduções legítimas. Paulo usa aqui, bem como em Colossenses e em Tito, para expressar a atitude da esposa em relação ao marido. O apóstolo Pedro também o emprega no mesmo sentido em 1 Pedro 2,12. Aliás, submissão é uma palavra usada em outras passagens do Novo Testamento, indicando, exemplo, a submissão de Jesus aos seus pais. Lembra lá de Lucas 2,51? Dá uma olhada lá em Lucas 2,51. E desceu Jesus com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Percebe o menino Jesus, se sujeitando aos seus pais? Então, olha só, submissão é uma palavra usada em outras passagens do Novo Testamento, indicando a submissão de Jesus aos seus pais, dos demônios aos discípulos. Lembra? Quando eles voltam 70 alegres, dizendo assim, até essas entidades malignas se sujeitam a nós, em seu nome. Dos cidadãos às autoridades do governo, do universo a Cristo. Vai aparecer lá em 1 Coríntios 15, 28. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Então não é inferioridade, ok? Não, de forma alguma. Não é ser subalterno, não é ser alguém desvalorizada na ótica cristã. Do universo a Cristo, dos crentes aos líderes da igreja, das mulheres ao seu marido e da igreja ao próprio Cristo. Inclusive, o conceito de autoridade nas Escrituras não tem nada a ver com poder, domínio ou opressão. A liderança do marido não é uma permissão para agir com autoritarismo, mas uma oportunidade para servir com amor. A ênfase de Paulo não está na autoridade do marido, mas em seu amor, palavra que rege Efésios 5, 25 a 33. Aliás, 6 vezes. Então a autoridade dele não está nesse aspecto, mas sim na forma como ele age, amando e servindo. Então o que representa amor na Bíblia? É entregar-se por alguém. O que representa submissão na Bíblia? É entregar-se a alguém. Submissão, entregar-se a alguém. Amor, entregar-se por alguém. Ambos são lados diferentes da mesma moeda. Ou seja, servir ao Senhor com uma espiritualidade contagiante. Assim é o amor que Deus espera de cada um de nós. Então Efésios 5, 22 a 24. Vamos continuar, diz assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, da mesma forma que foi comentado hoje de manhã e ontem à noite, se a esposa deseja ser abençoada aos olhos de Deus, alguém realmente bem-aventurada, é necessário entender o que está envolvido nesse trecho tão sublime da palavra do Senhor. Primeiro vamos falar, e eu sei que isso já foi comentado várias vezes aqui na igreja, Eu já ouvi isso do pastor Hiker, já vi de outros pregadores aqui, esse texto sendo exposto de uma forma magistral. Na verdade, irmãos, a primeira vez que eu fui exposto a essa verdade, eu era jovem, solteiro, nem imaginava namorar, muito menos casar. Um dia em São Paulo estava tendo um curso lá no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, sobre lar cristão com o Jaime Kemp. E eu me voluntariei para ajudar, servir.
porque tinha vários casais participando. E eu fiquei meio de longe, eu só repunha um café, repunha um biscoito, aquela coisa toda. E eu ouvi, de repente, naqueles ouvidos virgens, uma verdade que muitos anos, estando na igreja, eu não ouvi. Então, praticamente, como é importante a juventude entender isso, para tomar decisões corretas. E naquela época eu compreendi, olha, o papel que Deus espera de mim, se um dia eu tomar a decisão em casar. E o que eu devo enxergar na minha futura esposa. Isso para mim foi libertador. Olha que eu já tinha lido a Bíblia, mas ninguém um dia tinha exposto de uma forma assim tão especial. Isso há mais de 30 anos atrás. Isso fez uma diferença enorme na minha vida. Norteou várias decisões. Por quê? Porque essas verdades estavam alicerçadas, ancoradas nas Escrituras. Naquilo que nós chamamos, né, daquilo que é verdadeiro e procede de Deus, a sua palavra. Então, irmãos, aqui são algumas anotações minhas de aula do Davi Murk, que vocês conhecem aqui. Algumas leituras que eu fiz de um livro chamado do Andrés Kosterberg, que trata sobre Bíblia, família e casamento. John Stott, ele faz um comentário fenomenal no livro de Efésios. O próprio Augusto Nicodemos Lopes tem um livro chamado Casamento e Bíblia. Está aí um livro que vale a pena você investir, se você tiver um recurso aí. E o próprio Augusto e o próprio Hernandes Dias Lopes. Isso aqui é uma catada, são várias anotações. Do que Deus espera, esposa, de você. Para que você seja luz no meio de tanta escuridão, mas especialmente na sua casa, você vem fazer diferença, né? Eu tenho um exemplo na minha família. Minha mãe foi a primeira pessoa que entregou a vida a Jesus. E ela, apesar de não ter um ensino superior, na época ela fez até a 4ª série, mas era uma pessoa temente a Deus e lia as Escrituras todos os dias. Todos os dias. E todos os dias também, praticamente, os filhos tinham que ler. E eu percebia na minha mãe esse tipo de atitude, mesmo meu pai, que não era cristão. Pelo contrário, tinha muita dificuldade. Mas veja, irmãos, né? Uma mulher piedosa, obediente às Escrituras e que ora diante do Senhor, o marido não tem defesas diante dessas atitudes de uma esposa. Uma esposa que ora por ele, né? E pratica aquilo que está nas Escrituras. Então, primeiro, o que não é submissão? Submissão não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Efésios 5:21, Deus dizendo assim da importância da mulher submeter a seu marido. Mas veja, não é algo só da mulher, não é responsabilidade exclusiva dela. Deus estabeleceu gente com autoridade, né, no meio de nós. Há esferas de atuação. Não existe uma esferas de atuação? A família, o governo, a igreja, o lar. São esferas. A escola. E dentro dessas esferas existem o quê? Autoridades instituídas pelo Senhor. Então veja bem, submissão não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Nós precisamos checar na nossa vida se temos agido dessa forma diante de algumas pessoas que Deus tem colocado como autoridade na nossa vida. E a primeira coisa é orar por essas autoridades, clamar ao Senhor por essas autoridades, dentro de qualquer esfera que foi citada aqui. O que não é submissão? Submissão não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Submissão não implica na inferioridade da mulher, né? Não mesmo, por quê? Gênesis 1:27 vai dizer o seguinte: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha que coisa linda. A mulher carrega também junto com o homem a imago Dei de Deus, imagem e semelhança do Senhor. Por isso que submissão não implica na inferioridade da mulher. Aliás, quando Deus instituiu o casamento, era o homem que precisava de uma auxiliadora, não é interessante? Lá em Gênesis 2:18, a Bíblia diz assim, que tudo que Deus fez era bom, não foi? Mas lá no versículo 18 de Gênesis 2, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, né? Olha, de tudo que ele fez, ele só observou, opa, está alguma coisa incompleta aqui, precisa ser complementado. O que é? Não é bom que o homem esteja só.
far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E ele usa uma palavra aqui no hebraico, que é a palavra aqui no hebraico, Ezer. Essa é a palavra no hebraico. Vou fazer uma auxiliadora. Não é alguém de segunda categoria. Essa palavra auxiliadora, quando ela aparece nas escrituras, ela se refere a Deus. Que nem no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A palavra Ezer, de auxiliadora. De onde me virá o socorro? Versículo 2, o meu socorro, o meu Ezer, vem do Senhor, o meu Deus. Está lá no Salmo 121. Então, quando é usada auxiliadora, ele refere-se ao próprio Deus. Lá no Salmo 33, 20, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio, se referindo ao próprio Deus. Então, essa palavra ela é aplicada à mulher e ao próprio Deus no Antigo Testamento. Então, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Então, submissão não implica na inferioridade da mulher. Submissão também não é generalizada para todos os homens. Interessante. O texto vai dizer assim, né? Ao seu próprio marido. Tanto em Colossenses 3,18, Efésios 5,22, 1 de Pedro 3,1, Efésios 5,22, ao seu próprio marido. Ou seja, não é para todos os homens. Então o que não é submissão? Submissão não é generalizada para todos os homens, é para o seu próprio marido. E por último, submissão não significa obediência incondicional. Para o Senhor sim, ela é irrestrita, ela é incondicional. Mas para pessoas falhas, imperfeitas, e muitas vezes os maridos, os esposos, podem se enquadrar nesse aspecto, e se enquadra. Enquanto Jesus não voltar, nós ainda, vamos cometer muitos equívocos, e precisamos muito da misericórdia do Senhor. Por isso que submissão não significa obediência incondicional. A sujeição requerida da esposa nunca é subserviente, cega e absoluta. Não é servidão nem escravidão. A obediência da mulher cristã, bem como a do homem, é a Deus. A obediência da mulher cristã, bem como a do homem, é a Deus em última análise. Então é a Ele que nós precisamos prestar contas. E agora sim, último ponto aqui, o que não é submissão? Submissão não implica em autonomia masculina no lar. Ou seja, veja, é uma só carne. Não há protagonismo de uma pessoa no casamento. Evidentemente, Deus capacita, o homem chamou ele para liderar em amor. Mas como um bom líder, ele vai servir e vai ter ouvido para poder ouvir. Porque existe no casamento algo chamado interdependência. Inclusive, segundo a neurociência, mulheres utilizam mais o lado direito do cérebro, por isso são mais intuitivas, emocionais. Elas conseguem ler nas entrelinhas. Dizem que a mulher tem um sexto sentido. Já aconteceu algo com você? De repente você vai comprar um carro novo e ela olha assim, mas eu não estou em paz. Nossa, mas é um desconto de 20%. Eu não estou em paz. De repente vem uma proposta de um emprego em uma outra cidade. Você acha, porque a mente do homem é mais lógico, é racional, é sistemático. Às vezes ele não percebe algumas nuances, alguns perigos. Não é verdade? Então nós usamos mais o lado esquerdo, segundo a neurociência, mais o lado esquerdo. Não sei se isso é verdade, depois vocês conversam com os médicos aqui da igreja, Mas o que Deus está dizendo? Olha, use os dois lados do cérebro para tomar decisão. É uma só carne. Converse com a sua esposa, ouça o que ela tem a dizer. Como isso é importante para nossas vidas. Então submissão não implica em autonomia masculina no lar. Não, é um time, estamos juntos. O pastor anunciou hoje de manhã, o pastor Heiker, que temos ministro, isso na educação cristã, hoje de manhã, quem estava no culto, o pastor anunciou que domingo que vem vai ser o culto de posse do novo
ministro da Educação. Estou me sentindo chique. Gente do céu. O pastor vai ajudar na coordenação aí desse ministério. Está indo tão bem, que é o MEC, né? Ele anunciou nem sei mais o que eu ia falar. Jesus amado, olha só. Talvez não era importante aqui, né? Não, agora sim, lembrei, pastor. A igreja fez um convite através do pastor à liderança. O que eu fiz? Vou conversar com a minha esposa. Vamos orar, vamos tomar a decisão juntos. Vamos tomar. Claro, e teve momento que, né, poucas vezes que ela falou assim, olha, eu vou seguir a decisão que você tomar. Inclusive nós estamos no Pará aqui, saímos de Curitiba, ela não tinha todas as evidências possíveis de que era aqui que a gente era para estar, morando em Benevides. Hoje ela tem a certeza, daqui ela não quer sair, aqui do Pará mais, né? Mas você percebe a importância, não, vou orar com a Ana, nós vamos ter um tempo juntos, se for possível a gente vai jejuar, né? Enfim, a gente é uma família, é um time, é uma só carne. Mas vamos lá, irmãos. Então isso não, o que não é submissão. Mas o que é submissão nas Escrituras? O que a submissão significa? Submissão significa que a mulher se oferece para o seu próprio marido. Submissão se oferece pela mulher ao seu próprio marido. Ou seja, irmãos, a Bíblia não ordena que o marido submeta a mulher à sua autoridade. É uma decisão dela. Jamais ele deve cobrar isso. É interessante. Biblicamente eu concordo com esses autores, John Stott, Davi Merck, né? Submissão se oferece pela mulher ao seu próprio marido. Ela age dessa forma porque ela está fazendo para o Senhor. É para o Senhor. Ok? Essa é a primeira verdade. O que a submissão significa? Submissão se oferece pela mulher ao seu próprio marido. Segundo, submissão da mulher é uma ordem, não uma opção. Irmãs, é uma ordem. Não é coisa que a igreja inventou. Nem o apóstolo Paulo. Pelo contrário, Deus estabeleceu isso como um mandamento. Da mesma forma que ele vai falar para os homens, maridos, amai vossas esposas. A palavra também ali está no imperativo como a palavra submissão. É uma ordem. Não é uma opção, é um mandamento. Na verdade, está se fazendo para o Senhor, para justamente abençoar e abrilhantar mais esse relacionamento. Então, submissão da mulher é uma ordem, não uma opção. Como também amar, da parte do homem como foi falado, é uma ordem. Os filhos também obedecer aos pais também é uma ordem. E assim por diante. Terceiro, submissão significa alinhar-se debaixo do marido, né? Ou seja, Deus deu a ele essa visão, essa missão. E a missão dele, inclusive, ele está disposto a morrer para o bem da pessoa amada que é a sua esposa. E a sua esposa, segundo o Russell Shedd, na ideia de submissão aqui, é dela, né, ajudar como auxiliadora a viabilizar para que, né, ele seja tudo aquilo que Deus preparou para que ele realizasse nesse mundo por meio da ação do Espírito Santo. E ele vai também trabalhar dessa forma na vida da sua própria esposa. Quarto, submissão significa respeitar o marido. Como está lá no versículo 33 de Efésios 5, né? Que a esposa respeite o seu próprio marido. Como é importante desenvolver esse relacionamento de respeito, de cumplicidade, de amor, de poder ter os dois intimidades um com o outro e jamais desdenhar, né, do cônjuge. E por último, né, o que significa realmente submissão? Submissão exige uma obra sobrenatural no coração da mulher. Da mesma forma, né, é uma ação sobrenatural de Deus na parte do homem, para que ele invista intencionalmente no bem maior da sua esposa, como a esposa precisa de uma obra sobrenatural no coração dela, para que ela viabilize, ela seja uma facilitadora, ela possa, né, contribuir para que Deus use grandemente a vida do seu esposo. É um desafio, irmãos. Por isso que é uma obra sobrenatural de Deus no coração da mulher. E aqui fica
o desafio para você. Tem outras preciosidades aqui nesse texto, né? Com certeza tem, como o pastor Raik gosta de falar, tem muita carne nesse texto. Mas se você deseja ser uma mulher de fato abençoada, existe da parte de Deus um dever, que Ele capacita você, a mulher, a exalar o bom perfume de Cristo, praticando o que Deus deseja da sua parte como esposa. Você como filho e você também como esposo, para que a sua família seja uma vitrine para a nossa sociedade. Uma vitrine onde as pessoas possam olhar e dizer assim, existe coisas diferentes, existe estabilidade, existe realmente bênção ali, existe prosperidade de relacionamento, existe algo que eu preciso saber que está acontecendo. Que Deus nos use diante da nossa família para poder intencionalmente promover essa multiplicação de bênção dentro dos nossos lares. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer mais uma vez pelo privilégio de poder participar dessa amada igreja, do privilégio, ó Deus, de poder perceber claramente a forma como a nossa amada igreja investe na vida das famílias, não apenas no mês de maio, em vários momentos do ano. E nosso desejo é que o Senhor trabalhe nelas e através delas, para que famílias sejam verdadeiros lares de fé na nossa sociedade, Pai. Por favor, ó Deus, que haja verdadeiros avivamentos acontecendo no coração do esposo, da esposa e dos filhos, dos netos, dos sogros, dos sobrinhos. Ó Deus, que outras pessoas sejam impactadas pela sua verdade, Deus. Porque essa foi uma instituição tão linda que o Senhor criou. E sabemos, Senhor, que família é a ideia do Senhor. Jamais permita que a gente venha apagar essa ideia, mas que possamos promover, por meio do Evangelho, essa verdade divina. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.